Conceito, uma aulinha, uma revisãozinha sobre genética, como nós estamos ministrando lá para você, meu querido aluno. Hoje nós vamos falar um pouquinho da genética, vamos falar um pouquinho também do sistema ABO ou AB0, que é sistema sanguíneo, e vamos falar também um pouquinho da eritoblastose fetal ou DHRN, doença hemolítica do recém-nascido. Olha só, para você que já teve aulinha com o professor lá na sala de aula, já não é tão ruim esses nomes assim, né? Já não é tão desconhecido assim, você já ouviu falar. Desconhecido para quem nunca ouviu falar. Então vamos ali com o conceito de genética. Começamos aqui com o genótipo, que vem da palavra gene. Gene é onde carrega uma característica de um indivíduo que foi herdada de seus ancestrais, ou que foi herdada de seus pais, e que automaticamente também vai passar para a sua prole, ou para a sua próxima geração, para a geração dos seus filhos, tá? Então, genes são características genéticas de um indivíduo invisíveis, que nós não podemos ver. E como nós não podemos ver, nós vamos representar esses genes por letras, quer seja maiúscula ou quer seja minúscula, não importa qual a letra, mas vamos representar por letra, certo? Ou A, ou B, ou W, ou T, não importa, só para a gente ter uma noção de como estudar. Genótipo, então, lembrando, característica do gene, ou é uma característica invisível. Por outro lado, tem o irmãozinho dele, que é o fenótipo. Se o genótipo é uma característica do gene e é invisível, representado por uma letra, o fenótipo já é uma característica visível, que dá para ver, ele é manifestado, está visivelmente. Ali dá exemplo, fala cor de pele, textura de cabelo, tipo sanguíneo, cor dos olhos, a altura, já dá para ver. Isso são características que dá para ver no indivíduo. Então, fenótipo, características visíveis. Genótipos, características invisíveis, certo? Ambos representados por letras aí. Mas olha só, atenção nisso daí para quando você tiver que fazer uma atividade avaliativa, alguma avaliação, provinha. Veja, o fenótipo eles vão cobrar desta maneira. Observe que aquela fórmula ali, o F significa fenótipo, o G é de genótipo e o A é ambiente. Então, para existir um fenótipo, atenção meu aluno atento para essa fórmula aí, para cair em alguma avaliação, você ficar ligadão aí. O fenótipo é igual o genótipo mais a ação do ambiente. O ambiente influencia na característica genética que vai aparecer visivelmente, que é o fenótipo. Então, o ambiente mais o genótipo é igual ao fenótipo. Vou dar um exemplo para você. Existe aquelas aves chamadas flamingo. O flamingo come muito animaizinhos da cor que ele é. Ele apresenta uma coloração ali. A coloração meio que alaranjada, o flamingo, por causa do ambiente que ele vive, do tipo de alimentação que ele come, rica numa espécie de uma proteína que faz a pena dele ficar daquela cor. Veja, eu posso ver a pena dele, então ele é um fenótipo se eu posso ver. Mas olha só o que aconteceu, o ambiente em que ele vive influenciou naquela coloração para que eu possa ver. E isso é fenótipo. Fenótipo é a ação do meio ambiente sobre o genótipo, ou o genótipo mais a ação do ambiente, igualzinho a fórmula ali, é o fenótipo. Se liga nesta informação. Relembrando, genótipo, característica genética do indivíduo, que não dá para ver, e fenótipo, características visíveis, certo? Eu nem quero entrar em detalhe aqui, mas existe também, você vai aprendendo no decorrer aí, a fenocópia. O que é a fenocópia, professor Tata? Fenocópia é o seguinte, é uma cópia do fenótipo. Lembra que fenótipo é uma característica visível? Então dá para ver a cor do cabelo da pessoa. Ó, ela é morena, tô vendo a cor da pele, tô vendo a cor do cabelo. O cabelo é liso, o cabelo é enrolado, o tipo do cabelo, né? É enrolado, o cabelo é loiro. Agora, de repente, isso são características visíveis, eu posso ver, então isso é fenótipo. Agora, de repente, a pessoa quis pintar o cabelo de ruivo. Uma pessoa de cabelo moreno, cabelo escuro, pintou o cabelo de ruivo, certo? O que que ela fez? Ela não é ruiva, mas ela pintou o cabelo de ruivo. Ela quer que as pessoas enxerguem ela, fenótipo, ó, enxergar visível, enxergue ela como ruiva. Então, mas ela não é ruiva, então ela fez uma fenocópia. Ah, ele é moreno, mas quer ter os olhos verdes. Então ele compra uma lente de contato e coloca ali a lente de contato, ficam os olhos verdes. Mas nas gerações dele vai nascer indivíduos que não têm olhos verdes, porque os pais, os ancestrais não tiveram olhos verdes. Então ele não tem olhos verdes, mas ele quer mostrar para todo mundo que ele tem olhos verdes. Então ele fez uma fenocópia, uma cópia do fenótipo. E fenótipos são características visíveis. Ali
Nós estamos mostrando os gametas, células sexuais, masculinas e femininas. Veja o óvulo. A letra N tem um 1 que não aparece ali, e no N do espermatozoide também tem um 1 ali, ó. Matematicamente ele não aparece. Estou querendo dizer assim para você que nas células de reprodução, sempre doa metade das características, ou seja, se são 46 cromossomos, vai doar 23 cada um. O óvulo vai doar 23 e o espermatozoide vai doar 23. Faz a continha de matemática, meu querido aluno atento. Olha ali, ó, zigoto 2N, significa que pegou o N do espermatozoide, que é 23 características, e um N do óvulo, que é 23 características. Somando os dois, dá 2 Ns, 46 características, um novo indivíduo. Por isso que as pessoas dizem, cara da mãe, focinho do pai, porque herda característica do pai, herda características da mãe. Observe ali o desenho. No óvulo tem um bastãozinho verde, suponhamos que são 23 características, cromossomos, né? E ali no espermatozoide também tem um bastãozinho verde, 23 cromossomos. Olha só o que acontece quando ele une, aparece aquele zigoto grande ali com os dois verdinhos, 23 mais 23, 46, em todos os aspectos ali. Dá uma olhada só, tá? Então é isso que identifica característica da mãe e característica do pai. Agora atenção nessa palavra aqui, ó. Genética, os genes, eles podem ser iguais, e vem da palavra homo, do prefixo homo, que significa igual, e zigoto ou zigose, espermatozoide e óvulo. Então, espermatozoide e óvulo iguais, representado pelas letras maiúsculas ou minúsculas. Não importa que letra é, desde que sejam as duas iguais, quer seja maiúscula ou quer seja minúscula, tá? Um Wzão, com Wzinho, Wzinho, com um Bzão, com um Bzão, um Bzinho, com um Bzinho, não importa. Se elas são iguais, então elas são homozigoto. O que vai diferenciar deste homozigoto é se ela é maiúscula ou se ela é minúscula. Se ela for maiúscula, significa que a característica genética vai dominar. Então ele chama de igual homozigoto dominante. Se ela é minúscula, significa que a característica genética ela é recessivo, significa que ela precisa de 2 alelos ou 2 letrinhas pequenininhas iguais para aparecer. Mas se ela for maiúscula, ela precisa apenas uma para ela aparecer. Então veja, não entendi ainda, professor. Então você vai entender nos próximos slides. Só entenda nesse slide aí agora. 2 letras iguais, elas são homozigotos, tá? Homozigoto. A diferença no nome é que se ela é maiúscula ou minúscula. Se ela é maiúscula, você chama de dominante. Se ela é minúscula, você chama de recessivo. Tá? Olha lá, o próximo aqui, ó. Hétero. O prefixo vem da palavra diferente. Zigoto, espermatozoide ou óvulo ou gameta masculino e feminino. Tá? Heterozigose ou heterozigoto são, olha lá, gametas diferentes. Veja, já que o gene é representado por letras, ó, tem uma maiúscula e uma minúscula, então são diferentes. Não importa se são a mesma letra, mas uma maiúscula e uma minúscula são diferentes. Olha lá, ó, Pzão, Pzinho, Zzão, Zezinho, Bzão, Bezinho, Azão, Azinho, tá? São diferentes. Se fosse Azão, Azão, seria homozigoto. Se fosse Azinho, Azinho, seria homozigoto, que são iguais. Mas como são diferentes, então chama-se de heterozigoto. Agora que você vai entender aqui. O homozigoto, ó, ele pode ser chamado de homozigoto ou de puro quando apresenta as 2 letras iguais. Não interessa se é maiúscula e não interessa se é minúscula. E heterozigoto, ou misturado, ou híbrido, quando apresenta a letrinha diferente. Agora que entramos nessa palavra aqui, dominância, significa uma característica que vai se sobressair. Vai sair primeiro. Então, dominância, para uma característica aparecer e dominar, basta apenas uma letrinha maiúscula, uma só. Se apareceu uma letrinha maiúscula, aquela característica já vai aparecer. Não precisa 2. Já no caso do recessivo, precisa de 2 letrinhas minúsculas para aquela característica aparecer. Você quer ver um exemplo aqui? Olha lá, ó. Indivíduo RR, Rzão, Rzão. Indivíduo Rzão, Rzinho. Vamos supor, meu querido, que o Rzão, Rzão, o R maiúsculo, é a cor dos olhos verdes, tá? E vamos supor que o R minúsculo é a cor dos olhos castanhos. Ó, se manifestou 2 maiúsculas. Lembre-se que a maiúscula, ela domina, ela aparece, ela é dominante. Para aparecer o dominante, basta apenas uma letra. Ali tem 2, Rzão, Rzão. Então a cor dos olhos é verde. Não tem nem o que questionar. Agora, quando lá, Rzão, Rzinho. Qual é a cor dos olhos ali que você acha? Lembre-se que o Rzão é verde e o Rzinho é castanho.
Ali apareceu que característica fenotipicamente, aquilo que eu posso ver. Eu estou vendo olhos verdes ou olhos castanhos? Naquele Rzinho. Se você respondeu olhos verdes, você acertou. Por que você acertou? Porque a maiúscula domina e esconde a minúscula, certo? Para aqueles olhos castanhos aparecer, fenotipicamente que eu possa ver, ele tinha que aparecer 2, ó. Aí ele ia aparecer. No caso, se só aparecer 1, ele não ia conseguir aparecer, porque ele é pequenininho, ele é minúsculo, ele não tem chance, ele é recessivo. Ele é dominado pelas letras maiúsculas, tá? Agora na nossa brincadeira aqui, deixa eu ver, gene dominante e recessivo já falamos, né? Muito bem, codominância. Aqui vamos fazer uma brincadeira aqui, esse aqui é um exercício número 1. Então se liga aí nesse exercício, ó. O gene A, maiúsculo, né? Determina a cor de olhos castanhos. E o gene A, minúsculo, determina a cor de olhos azuis. O A grandão, olhos castanhos. O A pequenininho, olhos azuis. Um homem de olho azul se casa com uma mulher misturada, heterozigoto, de olhos castanhos. Se ela é heterozigoto, nós já aprendemos que é um azão e um azinho. Uma letra diferente da outra, azão e azinho, né? Azão e azinho é uma mulher heterozigota de olhos castanhos, né? Mas o gene A determina a cor de olhos azuis, o A minúsculo. Lembra que o professor falou que se ele é pequenininho, quantas letras tem que aparecer para ela manifestar? Para ela aparecer a cor azul mesmo? Isso, 2 letrinhas. Então o gene azinho é olho azul e azinho são olhos castanhos. Se você fazia aquele quadrinho do jogo da velha que a gente faz na sala de aula, azinho com azinho, aí a pergunta, qual é matematicamente, qual é a probabilidade deste casal ter filhos de olhos azuis? Se você fazer aquele quadrinho do jogo da velha, você vai chegar num resultado de 50%. 50% terão olhos castanhos e 50% terão olhos azuis. Faça o quadrinho lá, não perca a oportunidade de fazer esse quadrinho. Lembre-se, ó, o gene azinho determina a cor de olho azul. Então, como o azinho é recessivo, para ele existir como olho azul, tem que ter 2 azinhos, senão ele não aparece. Mas o gene azão determina a cor de olhos castanhos. E a mulher com que o homem de olho azul, azinho, casou, ela é uma mulher heterozigota de olhos castanhos. Se ela é heterozigota, então ela é azinho. Você fazendo o quadrozinho lá, azinho, vezes azinho, você vai chegar a um resultado de 50% de filhos de olhos castanhos e 50% de filhos de olhos azuis. Né? Agora, um homem normal, e quando nós falamos homem normal, por favor, entenda, tá? É um normal que não é afetado por alguma coisa, porque, como assim, qual que é o padrão de homem normal e mulher normal? Né? Então aqui na nossa genética nós usamos esse termo de linguagem para dizer que ele não tem alguma doença. Um homem normal, filho de pai normal, mas a mãe já era afetada, a mãe era albina. E albino, eu e você sabemos que o albino é um gene recessivo. Para ele se manifestar tem que ter 2 letrinhas minúsculas. Então vamos colocar um homem normal, filho de pai normal. O pai dele é normal, mas casou com uma mãe que era azinho. A mãe era afetada, né? Casou-se com uma mulher heterozigota, azinho. Então nós sabemos que o homem normal, esse homem normal, ele herdou um azão do pai e herdou um azinho da mãe. Olha lá, a mãe é albina, azinho, mas o pai é normal, tem um azão lá, certo? Então, como tem que dividir meio a meio, então o pai deu um azão e a mãe deu um azinho. E eu sei que esse homem normal, ele é azinho. Mas esse homem normal, que é azinho, casou-se com uma mulher heterozigota, que também é uma letra maiúscula e uma minúscula. Provavelmente essa mulher também é azinho. Matematicamente, qual a probabilidade de nascerem filhos albinos neste casal, neste casamento? Se você for fazer aquele quadro do jogo da velha, chamado quadro de Punnett, ele vai fazer esse resultado aqui, ó. Olha lá, acompanha aí. Os dois, azinho e outro azinho, vai ficar assim. Os filhos, azinho, e azinho.
E ele pergunta qual é a probabilidade de nascerem filhos albinos. A probabilidade de 100% é 75% nascerem filhos normais e somente 25% nascerem filhos albinos. Se você que já acompanhou essa atividade na sala de aula, tá? Já fez esse quadro com o professor, aí é só um lembrete para você. Heredograma, chegamos nisso aqui. Isso aqui chama-se árvore genealógica. Lembra quando você estava no Fundamental 1 lá, que a professora pedia para você fazer uma árvore da sua família? Você desenhava uma árvore lá, bem bonitinha, e colocava a fotinha do seu avô, da sua vovó, da sua mamãe, do seu papai, depois colocava a sua foto do teu tio. Pois é, agora nós vamos fazer uma árvore de verdade, tá? Heredograma, olha só, o heredograma, veja as características. Heredograma é a árvore genealógica. Se você for até a Bíblia, lá tá para montar uns heredogramas, né? Por exemplo, Mateus capítulo 1 diz assim, porque o fulano gerou ciclano, que gerou beltano, que gerou aquele, gerou. Você vai montar uma árvore, você fica louco de tanta geração que tem ali e de tanto, cansa a mão de tanta árvore genealógica que você vai fazer. Por exemplo, o livro de Crônicas, então, nem se fala, né? É muita genealogia. A árvore genealógica é você montar com essas figuras aqui, ó. Veja, todo quadradinho vai ser um homem, todo círculo vai ser uma mulher. Agora, quando ele é doente ou ele é afetado, você pinta esse quadradinho. Aí nós temos ali do lado um quadrado de lado, né? É um losango ali, que é sexo indeterminado. E nós temos ali o casamento de um homem e uma mulher aqui, ligado por um tracinho, ó, casamento. E aqueles tracinhos de baixo, aquela geração, tudo é filhos, tá? Agora, se é filho ali, no caso, vamos ver naquele casamento ali, ó, um homem e uma mulher geraram 4 filhos, olha lá, um menino e uma menina, um menino e uma menina, nesta ordem. Fora de ordem ficaria 2 meninos e 2 meninas no casamento. Como nenhum está pintado, então todos são normais. Se eles carregam algum gene do afetado ou não, nós não sabemos, mas se eles não estão pintados, então todos são normais, não estão afetados. Aí o símbolo ali, gêmeos monozigóticos, gêmeos semelhantes, gêmeos parecidos, quando um óvulo se divide em 2, gêmeos ali, verdadeiro chamado, e é o outro que eles chamam de gêmeos falsos, que não é gêmeos falsos, né? É o gêmeo dizigótico, significa são gêmeos diferentes, ou seja, cada óvulo foi fecundado por um espermatozoide e nasceu com características diferentes, tá? Esses são os gêmeos dizigóticos. Vamos ali, veja ali, novamente aqui, algumas figuras que aparecem a mais agora, né? Certo? Que é aquele casamento consanguíneo ali, ó, certo? Que tem duas ligações ali, casamento consanguíneo deve ser com parentes, né? E ali, casamento normal, um homem e uma mulher, nós já vimos essa figura de linguagem. Como montar um heredograma? Como montar uma árvore genealógica? Veja, aqui tem muito mais a ver com português, interpretação de texto, do que com ciência propriamente dita. Olha ali, como ficaria um heredograma se eu fosse montar em quadradinho? Um homem normal. Homem eu sei que é quadrado. E ele está dizendo que é normal. Se é normal, é um quadrado branco. Cujo pai era afetado e a mãe era normal. Então esse homem ele é filho de um casamento em que o quadradinho, o pai era pintado, era afetado. E ligado por um tracinho num círculo branco, a mãe era normal. Este homem é afetado. Este homem é normal. Casa-se com uma mulher, casou com uma mulher cujos pais dela também eram normais. Olha só, vai vendo ali. Esse casal tem 6 filhos, nesta ordem. 2 mulheres e um homem afetado. 2 mulheres bolinha pintada e um quadradinho pintado. Uma mulher normal, uma bolinha branca, e um homem e uma mulher afetados nesta ordem, ou respectivamente. Ficaria uma bolinha branca, um quadradinho pintado, um círculozinho pintado. Dá uma olhada como ficaria aqui se você montou assim, ó. Veja, um homem normal, vou repetir aqui, cujo pai era afetado. Olha lá, o pai dele pintado de preto, quadradinho pintado, né? Muito bem. E uma mãe normal. Ali, beleza. Esse homem casou-se com uma mulher normal, certo? Bolinha branca, que era filha de pais normais. Olha lá, o quadradinho e a bolinha branca. Gerou 6 filhos, e ele diz nesta ordem. 6 filhos, né? 2 meninas e um menino afetado, 2 mulheres e um homem afetado, uma mulher normal,
um homem e uma mulher afetados. Então dá para você interpretar isso só olhando a árvore genealógica, o heredograma. Certo, gente? Olha, todos esses afetados nós podemos colocar o gene azinho, azinho. Os brancos vai ter pelo menos um azão, né? Vai ter pelo menos um azão, certo? Agora nós vamos entrar no sistema ABO, tipo sistema sanguíneo. Sangue do tipo A, sangue do tipo B, sangue do tipo AB e sangue do tipo O, certo? Então vamos ver aqui, ó, olha aqui, ó, nesse quadro aqui, tá? Grupo AB, grupo AB e grupo O. Depois nós vamos ver um videozinho bem melhor de entender, tá? Então eu tenho o genótipo, olha aquele genótipo do A. Ali está escrito genótipo. O A é dominante, azão, azão, mas ele pode ser homozigoto dominante, mas ele pode ser heterozigoto, azão, izinho, certo? Azão, izinho. Veja o que é o izinho. O izinho lá embaixo nos genótipos é o O. O O é izinho. Veja o B, é a mesma coisa. É dominante, homozigoto dominante, o B. Bzão, Bzão, ou Bzão, izinho, certo? Agora olha o AB. A maiúsculo, B maiúsculo, certo? E o grupo O, coitadinho, é recessivo, né? É azinho, azinho, certo? Ou izinho, izinho, duas letrinhas minúsculas, precisa das duas para se manifestar, certo? Então, quer ver só nessa brincadeira? O grupo A, ele tem reação antígeno A, né? E ele não aceita o que é B, porque dá reação, ó, produz anticorpos ali. Ele não aceita o que é B. O grupo B, ele já não aceita o que é A. Então, vamos lá. O A, ele doa para o A e doa para o AB. Depois nós vamos ver a doação deles ali. O B, ele doa para o B e doa para o AB. O AB, ele recebe de todos, mas pode doar só para o AB. O AB recebe de todos, ó, ele é sem anticorpos, ele não tem defesa, porque ele recebe de todo, ele tem duas proteínas, proteína A e proteína B. Aí tem o grupo O, coitadinho, o grupo O na verdade não é O, é zero, não tem proteína nenhuma, por isso que ele doa para todo mundo, mas pode receber só dele. Mas ele tem proteínas lá, tem, ó, anti-A e anti-B, ele não recebe nem do A, nem do B, nem do AB, não recebe de ninguém, só recebe do O, porque o O é um doador universal, doa para todo mundo, e o AB, que recebe de todo mundo, mas doa só para o AB, ele é um receptor universal. Vamos dar um exemplo aqui, certo? Ó, vamos fazer uma brincadeira? Vamos lá então. O A é o rico, o B é o pobre, certo? Aí você vai na festa do rico, só tem smoking, só tem terno. Lá na porta da festa do rico, quem tem um segurança, ele não deixa o pobre entrar. Olha lá, anti-pobre, anti-B, certo? Agora veja o B é pobrezinho. O B é pobrezinho. Ele vai na festa do pobre. Olha o que tem lá na porta lá, ó. Um anti-rico. Ele não deixa o rico entrar. Só pode entrar quem tem bermuda e chinela havaiana, tá? Pedindo a senha do Wi-Fi. Aqui. Agora tem o grupo AB. O grupo AB é uma mistura de festa de rico e de pobre. Bom, se é festa de rico e de pobre, precisa de algum guarda tá na porta pedindo alguém de entrar? Não. Não tem. Por isso que ele não tem lá nenhum guarda, porque é a festa do rico e do pobre. E o grupo O é a festa dos pelados, não pode entrar de roupa. Não pode entrar nem com a roupa do rico e nem com a roupa do pobre. É sem roupa, é uma festa nua. Então ele tem dois guardas na porta, o anti-rico e o anti-pobre. Certo? Veja, esse é o grupo. Agora, olha aqui pra mim, nessa brincadeira minha aqui. Grupo A, azão, azão e azão, azinho. Certo? Uma pessoa do grupo A que se relaciona com uma pessoa do grupo A, o seu filho vai ser que tipo de... Qual grupo? Grupo A. Grupo A, porque o A é dominante, ela domina. Mas pode nascer um filhinho do tipo O? Pode, por causa daquele izinho lá, ó. E o izinho, ó. Lembra que nós vimos ali, ó? Ele é O, olha o izinho lá embaixo. Uma pessoa do grupo B, que se relaciona com outra pessoa do grupo B. O seu filho vai nascer que grupo? Só pode nascer o B, olha lá. 3Bzão, 75%. Mas ele pode nascer também um O? Pode. Pode nascer um O, por causa do izinho lá. Agora uma pessoa AB. Atenção, hashtag atenção nisso daí. Uma pessoa AB, que se relaciona com uma outra pessoa AB. O filho dela pode nascer o quê? Pode nascer A, pode nascer B, ou pode nascer AB. Mas impossível nascer do tipo O. Só se você adotar, tá? Certo? Então atenção aí, você que é de sangue AB, que tem a mamãe do sangue AB e o papai do sangue AB e você for do tipo O, corra atrás dos seus direitos.
descubra algumas coisas que está acontecendo aí, que ninguém quis te contar e você descobriu aí, porque estudou a aula do professor Fernando Tato. Tá bom? Certo? Espero que tenha sucesso na resolução do seu caso. Tá? Brincadeira. Tá ok? Aqui, um sangue do tipo O, que se relaciona com outro do tipo O, olha lá. Ele pode ter sangue do tipo A, do tipo B, porque o Izinho está lá no A e está lá no B, e pode ter sangue do tipo O. É só o AB que não vai poder gerar do tipo O. Os demais podem gerar do tipo O. Tá? Aqui nós vamos fazer uma brincadeirinha aqui, olha aqui, ó. Só para mostrar para você que o O é doador universal, o O doa só para o O. Desculpa, o O doa para o O, doa para todos, vamos dizer assim, doa para todos, mas recebe só do O. Porque O significa zero, não tem proteína. Aí, ó, veja só. Agora, o A doa para o A e doa para o AB, o B doa para o B e doa para o AB, o AB doa só para o AB. Então, o O doa para todo mundo como doador universal e o AB recebe de todo mundo, é o receptor universal. Tá? Aí tem o sistema de transfusão, positivo e negativo. Positivo com positivo doa para positivo. O mais com mais dá mais, são amiguinhos, se acertam. Um negativo, ele pode doar para um negativo, menos com menos dá mais também, né? Na matemática, eles se acertam. E um negativo pode doar para um positivo. Pode, atenção, pode doar, não receber, tá? Pode doar. Por quê? Porque se ele não tem proteína nenhuma para causar reação, então ele pode doar para qualquer um. Agora, aquele da proteína, ó, o RH+, não pode doar para o RH-, porque ele já tem uma proteínazinha positiva ali e ele vai causar reação de quem não tem proteína nenhuma. Então, atenção ali, o positivo doa para o positivo e o negativo doa para todo mundo. Tá? Certo? Beleza? Olha lá. Vamos para o próximo aqui. Isso aqui nós vamos falar da eritoblastose fetal, que é a doença do recém-nascido. O que significa isso? Nós já mostramos para vocês aqui, ó. A eritoblastose fetal significa que só vai poder funcionar, ter essa doença, se a mãe for um RH negativo. Porque se ela é RH negativo, ela não tem proteína nenhuma. Mas o pai é um RH positivo. Ele já tem uma proteína. A proteína domina contra aquela que não tem proteína, que não domina. Ela é recessiva. Olha lá, ó. Dzinho. Os dois alelos iguais, homozigoto recessivo. Pequenininho. Significa que não só vai aparecer se tiver dois. Mas se tiver uma letra maiúscula, já vai esconder ele. No caso, o RH positivo. O RH positivo, o pai é RH positivo e a mãe é RH negativa, o que você acha que vai nascer o filhinho? Positivo ou negativo? Vai nascer do jeito de quem domina. Então vai nascer positivo. E daí sabe o que vai acontecer? O filhinho dentro da mãe positivo vai causar uma reação na mãe, vai produzir alguns anticorpos na mãe para defesa dela mesmo, porque a mãe é negativo e tem alguma coisa dentro dela ali que é positivo, está causando defesa no corpo, anticorpos, e começa a prejudicar o feto. O próprio corpo da mãe começa a proteger e começa a prejudicar o feto. Então tem que tomar uma injeçãozinha de positivo também, para enganar o corpo, dizendo que está tudo certo, que é positivo, está junto com positivo, está tudo certo, não vai acontecer nada, certo? Mas essa doença só vai acontecer se a mãe for RH negativo. Se ela não for RH negativo, se ela for RH positivo, já não tem essa doença. E agora eu vou mostrar para você um videozinho aqui, meu amiguinho. Aqui, vamos ver, aqui ó. Ok. Atenção aí. Olá, pequenos cientistas. Eu sou o professor Bill Tyson e juntos vamos conhecer diversas formas de ciência. Já falamos sobre as estruturas que compõem o sangue. Mas afinal, o que existem diferentes tipos de sangue? Aqui ele está travando ali, ele está carregando. Ele vai falar de uma maneira ilustrativa e melhor do que o professor Tato a respeito do sistema de sangue. Sistema A, sistema B, sistema AB e sistema O. Diversos tipos de sangue, diferentes tipos de sangue, ou as proteínas ali. Então veja ali, vamos ver se já carregou, né? Ele está carregando ainda. Vamos dar aqui. Cientistas, eu sou o professor Bill Tyson e juntos vamos conhecer diversas formas de ciência. Já falamos sobre as estruturas que compõem o sangue. Mas afinal, o que existem diferentes
Porque existem diferentes tipos de sangue. E nós, na verdade, nós descobrimos isso através de um chimpanzé, né, da espécie Rhesus, né, que descobriu o sistema RH positivo, negativo e diferentes tipos de sangue. É o que nós colocamos letras, né, só para especificar melhor. Então, vamos ali. Diferentes tipos de sangue. Vamos dar uma olhadinha nisso. O que conhecemos como tipos de sangue, na verdade se chama sistema ABO. Ou AB0, tá? Lembra que o 0 não tem proteína. Lá em cima, lá, o sistema ABO. A proteína A, B proteína B,